Ayrton Senna da Silva nasceu no dia 21 de março do ano de 1960, na cidade de São Paulo. Ele era filho de seu Milton da Silva e de sua mãe, Dona Neide Senna da Silva. Quando criança, segundo sua própria família, Ayrton era uma criança muito inquieta. Desde cedo, a velocidade já estava presente na sua vida. Ele gostava muito de brincadeiras em que ele tinha que correr e adorava assistir ao clássico desenho japonês Speed Racer. Aos 4 anos de idade, seu pai decide então dar um presente para o seu filho, um carrinho de kart que tinha sido feito por ele mesmo. Porém, com certeza jamais deve ter se passado pela sua cabeça que aquele presente mudaria a vida do pequeno Ayrton para sempre. Assim que começou a dirigir esse kart, Ayrton surpreendeu a todos por conta da sua facilidade para conduzir aquele veículo, mesmo ainda sendo muito novo. A paixão por carros só aumentava com o passar dos anos. Com apenas 9 anos de idade, Ayrton já tinha tanta noção de como dirigir que o seu pai começou a deixar ele conduzir alguns de seus carros dentro de uma de suas propriedades rurais. A história de Ayrton nas pistas começou em provas de kart, quando ele começou a competir oficialmente aos 13 anos. Logo na sua primeira prova, ele conquistou a sua primeira vitória, e isso aconteceu em julho do ano de 1973. Em 77, 4 anos depois, ele venceu o seu primeiro campeonato sul-americano de kart. O primeiro título nacional veio um ano depois, em 1978, quando ele ainda tinha apenas 18 anos. Ele se consagrou campeão brasileiro novamente nos próximos 2 anos seguintes, 1979 e 1980. No ano de 1981, que ele começou a competir na Europa. Logo no seu primeiro campeonato, Ayrton mais uma vez foi o destaque e conquistou o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600, tendo vencido 12 das 20 corridas que disputou, representando a equipe de Ralph Firman. Porém, apesar do título, com o fim da temporada, Ayrton teve que desistir do seu sonho e ir embora da Europa. E isso aconteceu porque ele não conseguiu patrocinadores para conseguir se sustentar na Europa. Além disso, sua família não o apoiava totalmente por conta dos perigos que as pistas de corrida ofereciam. Porém, a paixão pelas pistas não saía de seu coração. E então, pouco tempo depois, em fevereiro de 1982, Ayrton decide voltar para a Europa para poder continuar a sua carreira como piloto. Naquele mesmo ano de 1982, Ayrton se sagrou campeão europeu e britânico da Fórmula Ford 2000, mas agora com números ainda melhores: 22 vitórias em 27 corridas, representando a equipe de Dennis Rushing. Em 1983, Ayrton passa a disputar a Fórmula 3 e logo de cara ele vence o campeonato inglês pela equipe de Dick Bennett. Depois do sucesso que ele havia feito em Silverstone, saiu uma manchete em que o nome do circuito estava como Silverstone, como uma forma de homenagear o bom desempenho de Ayrton. Com o fim de 1983, Ayrton foi convidado para fazer um teste com um carro de Fórmula 1 da Williams. Algumas pessoas que assistiram aquele teste que ele fez contam que Ayrton tinha tanta facilidade que era difícil de acreditar que era a primeira vez que ele estava dirigindo um carro de Fórmula 1. Apesar de ter impressionado a todos, Ayrton acabou indo para uma equipe um pouco menor, ou seja, o seu destino na Fórmula 1 seria a Toleman, em 1984. Porém, no começo as coisas não foram fáceis para ele na Fórmula 1. Ayrton sofreu um grande impacto por ainda não estar acostumado com o peso do carro e também com a duração das provas. Mas Ayrton Senna sempre exalou muita confiança e, diferente de muitos pilotos de sua época, ele se preocupava muito com o seu preparo físico e mental. Então, depois desse baque, ele buscou se preparar para dar conta do recado mais do que nunca. Foi depois do GP de Mônaco que Ayrton realmente começou a chamar a atenção de todos após ter feito uma grande corrida. No entanto, mesmo tendo ficado em segundo lugar, Ayrton ainda não estava satisfeito, pois ele acreditava e sabia que poderia fazer muito mais. Na Toleman, ele ainda conquistou mais 2 pódios naquele ano, porém, ele foi suspenso de correr pela equipe depois de quebrar o contrato ao assinar com a Lotus para disputar a próxima temporada. Ayrton chegou na Lotus em 1985. Ele conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no GP de Portugal daquele ano. Bandeirada para ele, Ayrton Senna! Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal em 1985! Ali,
Ali, naquele momento, o povo brasileiro tinha acabado de ganhar um novo ídolo para se inspirar. Seu próximo triunfo veio no GP da Bélgica. Ele encerrou sua primeira temporada na Lotus em 4º lugar no Campeonato Mundial de Pilotos com 38 pontos. Apesar de todo o talento que Ayrton tinha, nem sempre ele tinha o melhor carro para correr, e isso só prova o quão genial esse cara era. Mesmo algumas vezes ficando em desvantagem por conta do seu carro, ainda assim ele conseguia superar os seus adversários através de toda a sua garra. Com a chegada de 1988, então, Ayrton Senna assina com a McLaren, onde ele teria como parceiro de equipe o francês Alain Prost. Em 1991, Ayrton iria disputar o GP do Brasil, ou seja, mais do que nunca, ele queria vencer pela primeira vez dentro de casa, dentro da sua terra natal. E acredite, aquela corrida, sem dúvidas, foi uma das mais marcantes de toda a sua carreira. Mesmo depois de já ter perdido praticamente todas as marchas de sua McLaren, e mesmo estando cheio de dores por conta do desgaste físico enorme que ele sofreu na prova, Ayrton foi guerreiro e lutou até o último minuto, e todo o seu esforço acabou valendo muito e muito a pena. O orgulho que esse gênio trazia para o povo brasileiro realmente é algo que muito dificilmente nós iremos ver novamente. No GP do Japão, em 1991, depois de Mansell sair da pista, Ayrton já sabia que praticamente o campeonato estava em suas mãos, mas, mesmo tendo a chance de vencer a corrida, ele preferiu deixar o seu então companheiro Berger passar e conquistar a sua primeira vitória. Então, com o fim da temporada, em 1991, Ayrton Senna conquista o seu tricampeonato mundial e é recebido com muita festa pelos brasileiros ao retornar para o Brasil. Depois de conquistar 3 campeonatos com a McLaren, Ayrton Senna se despede de sua equipe. Nesse momento, começaram a surgir alguns boatos de que ele, inclusive, estaria prestes a se aposentar. Mas, na verdade, Ayrton já tinha sido até mesmo procurado pela Ferrari, só que o seu destino acabou sendo uma antiga conhecida, a Williams. E então, finalmente, em 1994, ele assina com a Williams. Depois de algum tempo sem vencer o campeonato mundial, Ayrton tinha como ambição vencer mais 2 mundiais para só depois ir para a Ferrari, onde ele tinha como objetivo encerrar sua carreira. Mas, infelizmente, em 1994, o sonho de Ayrton Senna e de muitos brasileiros terminou no dia 1º de maio daquele ano. No GP de San Marino, que aconteceu na Itália, Ayrton Senna morre aos 34 anos. Quase meia hora antes foi pro boxe sozinho, foi pro boxe sozinho. E aí ele parou atrás do carro, com aquele ar assim, com um ar muito contrito, sabe? Parou atrás do carro, botou a mão assim no aerofólio, sabe? Ficou assim como se ele estivesse se concentrando para poder conseguir correr. Bandeira verde, lá vai Senna é o primeiro. Schumacher é o segundo. Uma boa vantagem para Berger, que é o terceiro. Chegando na reta, Ayrton Senna, 6 voltas completadas. Aí ele tenta falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. De maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Senna in McLaren. O Senna, na McLaren, tinha um volante bem grande e fino. Williams, the other way around. Na Williams, era o contrário. Wanted to have a bigger steering wheel. Ele queria aumentar o tamanho do volante, mas o tamanho maior não caberia no cockpit, porque ele era muito estreito. Então eles cortaram um pedaço do cockpit imediatamente depois dos primeiros testes. Então tudo começou porque o Senna não estava confortável dentro do carro como era antes. Era um carro que tinha sido desenhado para o Nigel Mansell, que pilotava de um jeito muito diferente. Eu mesmo nunca estive totalmente confortável no cockpit. Para mim ficou muito claro que, depois de toda a investigação, aquilo que se determinou nessa investigação, que foi quebrou a coluna de direção no ponto em que havia sido soldado.
A morte de Ayrton Senna teve um impacto tão grande em nosso país que o governo brasileiro declarou 3 dias oficial de luto. No seu velório, milhões de pessoas acompanharam o seu cortejo. A maioria dos pilotos da Fórmula 1 da época também estiveram presentes no seu funeral. Até mesmo a mídia internacional se emocionou ao anunciar a morte do que para muitos é considerado simplesmente o maior piloto de Fórmula 1 que já pisou neste planeta. Até mesmo quando o Brasil venceu a Copa do Mundo de 1994, os próprios jogadores da seleção decidiram prestar uma homenagem a ele. Ayrton Senna tinha um lado que poucos conheciam. Além de ter sido uma das maiores inspirações para quem deseja alcançar o sucesso, ele também era um homem que possuía um grande coração. Ele já fez muitas doações para instituições de caridade ou até mesmo para pessoas que precisavam de ajuda. Mas Ayrton sempre gostou de ajudar as pessoas em silêncio. Nem mesmo sua família e seus amigos mais próximos tinham conhecimento de seus atos de caridade. Antes de morrer, ele criou o Instituto Ayrton Senna, uma organização voltada para ajudar crianças pobres brasileiras. Depois que morreu, ainda descobriram que ele havia doado uma grande parte de sua fortuna para poder ajudar crianças necessitadas. Cerca de 400 milhões de dólares. O que um piloto de Fórmula 1 precisa? Como é que tem que ter a cabeça para ser campeão? O que é necessário? O que precisa? Bom, antes de tudo você precisa ter muita calma, tranquilidade e assessoria. Você precisa de ter gente que realmente está na retaguarda, te dando as dicas, te ensinando e procurando minimizar as mancadas, né? E ir com calma. Acho que a regra principal é saber se segurar. E é um grande problema, porque um jovem tem o ímpeto, tem a vontade de fazer tudo correndo, e eu sou muito assim, por dentro. Mas ansioso. Exatamente, mas errando eu fui aprendendo, e estou aprendendo ainda que você tem que, de vez em quando, dar uma freada, né? Engatar uma reduzida, diminuir um pouco o ritmo, porque você acaba perdendo muito mais do que ganhando com muito ímpeto, né? Uhum. Ayrton, quando você começou no kart, menino ainda, novinho, você se metia bastante brigas inerentes da competição e era bastante nervoso. Gostaria que você me dissesse se você mudou ou se você hoje disfarça mais. Eu acho o seguinte, eu sempre fui muito competitivo, Elcio. E para quem me conhece e acompanha minha carreira sabe bem disso. E por ter tido a oportunidade, eu sempre estava com equipamento competitivo, eu estava sempre lutando pelas primeiras posições. Então, é normal que muitas vezes cria-se uma certa resistência, né? E eu nunca dava o braço a torcer, eu ia à luta, eu ia à briga mesmo. Eu estava ali para dar tudo de mim. Era o meu hobby, mas eu fazia praticamente como profissional, pelo tempo, pela maneira e pelo amor que eu dedicava àquilo. Então, como eu falei, eu tenho como natureza muito ímpeto, né? Mas através daqueles anos do kart, onde eu dei tanta pancada, enfim, tanta encrenca, perdi tanto campeonato, por ser muito impetuoso, eu fui aprendendo. E eu acho que hoje, então, usando aquele conhecimento, aquela experiência que eu adquiri na época, eu hoje tento, né, errar menos ou cometer os mesmos erros. Então, em muitos momentos, a vontade, eu estou atrás de alguém, a vontade é passar naquela freada mesmo. E dá, mas é arriscado. Então, você é obrigado a segurar um pouco. Isso é o que é mais difícil, é ter o autocontrole, o domínio para esperar uma hora mais calma, mais segura ainda, mais tranquila, tão natural. Tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.
Thank you.